Na próxima dimensão, Carlos Alberto Baxelli, dipado pelo espírito Inácio Ferreira. Minha visão. Viesse do espaço um habitante de outro planeta e pousasse com sua nave em pleno deserto do Saara, concluiria que o orbe não passaria de extensa faixa de terra arenosa, sob alta temperatura, inviabilizando nele o desenvolvimento de qualquer forma de vida, por mais rudimentar. Se, alterando o curso do voo, pousasse, por exemplo, sobre as águas do Pacífico, deduziria que o mundo por nós povoado é constituído apenas por imensa massa de natureza líquida, não oferecendo maiores opções de sobrevivência aos seus possíveis colonizadores. E se, ainda, descendo em diminuta clareira da floresta amazônica, nada divisasse à sua volta, por milhares e milhares de quilômetros, senão árvores de altíssimo porte, impedindo, inclusive, a livre penetração dos raios do sol, imaginaria que a Terra não passasse de estranho viveiro, tão somente propício à existência das mais variadas espécies vegetais e animais primitivos. Na esperança de que os nossos irmãos compreendam que, deste outro lado, os que deixamos o corpo físico nos sentimos na condição do referido viajante do cosmos, os quais a nave espacial da desencarnação conduziu a determinada região de uma das múltiplas moradas da casa do Pai, ensejando-nos apreciá-la segundo a óptica do nosso entendimento, é que lhes entregamos as páginas deste livro despretensioso, o qual, com certeza, acrescendo-se às experiências de tantos outros, lhes possibilitarão uma visão mais ampla da vida que, um dia, nos reunirá na próxima dimensão. Inácio Ferreira. Uberaba, M.G., 20 de setembro de 2002. Carlos Antônio Baxelli. Capítulo 1. Ora, eu estava morto e, no entanto, da vidraça em que observava o movimento lá fora, a paisagem humana, em quase tudo, me lembrava o mundo que eu havia deixado. Será que eu o havia deixado mesmo? Era a pergunta que, por vezes, me visitava o pensamento. Eu não habitava nenhuma região etérea, feita, como imaginava, de matéria quintessenciada, aos meus sentidos, tudo era quase igual, inclusive eu, que pouco me modificara em minha intimidade. Nos primeiros tempos de vida espiritual, sentira-me, sim, mais leve e mais bem disposto, mas agora, que me integrara de vez na nova realidade, não conseguia constatar em mim tantas diferenças, eu continuava sendo o mesmo Inácio, com o mesmo sangue a correr em minhas veias. Passada a euforia da desencarnação, a lei da relatividade se encarregava de fazer com que a vida voltasse ao normal, de onde passara a observá-las, as estrelas sem exagero algum de minha parte me pareciam ainda mais distantes. A rigor, eu não saberia dizer se me havia aproximado ou distanciado da luz. De fato, para os que morrem, a morte não encerra mistério algum, a nossa única expectativa que não se frustra é a que se refere à sobrevivência. Quanto ao mais, para lhes dizer a verdade, eu estava tendo que me esforçar para não ser indiferente aos amigos que deixara amigos e familiares, inclusive, as coisas que me haviam ocupado a existência inteira e que, então, me pareciam de suma importância. Logo que me sucedeu o desenlace físico, o meu espírito não lograra desapegar-se do que prosseguia concentrando-me a atenção, eu era então um náufrago que não queria largar a tábua de salvação, mesmo na condição de espírita, o desconhecido, que se me escancarara, me infundia medo, pavor. Num rápido retrospecto, a consciência não me absolvia de todo e eu tinha receio de afastar-me, ou seja, de perder contato para sempre com tudo que eu havia sido. A condição de médico e diretor clínico do Sanatório Espírita de Uberaba, de certa forma, me resguardava e era o único valor ao qual eu podia recorrer, caso houvesse necessidade. Ainda lutando para me adequar à nova realidade, quando vi que a minha biblioteca estava sendo desfeita, o recanto em que eu passava a maior parte do meu tempo ocioso, provoquei um encontro espiritual com Chico Xavier e, por via mediúnica, solicitei que ele que fora minha esposa no mundo que não continuasse dispersando os meus livros, eu ainda necessitava deles, não para compulsá-los. Mas é que, depois de perder o corpo, a sensação de perda que nos acomete é muito grande, para que nos conformemos em perder mais alguma coisa. Por que procurei Chico Xavier? É simples.
Se eu tivesse recorrido a outro medianeiro para o meu recado à companheira, é possível que ela tivesse duvidado da autenticidade do fenômeno e, além do mais, para enviar a ela uma mensagem através de um outro médium eu teria que trabalhar a sintonia e não sei quanto tempo semelhante providência me consumiria. O espírito não é um mágico e, muito menos, o médium, embora muitos deles, dos médiums, confundam mediunidade com alguma espécie de magia. Mas, voltando à vidraça que me permitia olhar o pátio do grande hospital, cuja direção, no mais além, estava sob a minha responsabilidade, eu não sei quando é que vou me livrar deste karma, quase me convencia de que aquilo era uma edição melhorada do velho sanatório, que eu dirigira por mais de 50 anos. Alguns dos pacientes que eu tratara na Terra estavam internados ali. Na minha ingenuidade espírita, eu devaneava em que a desencarnação fosse uma espécie de pá de cal sobre as nossas provas. A cura do espírito, sem dúvida, era mais complexa do que supunha. Bendita a reencarnação, bendito o esquecimento. Não fosse, digamos assim, o choque psíquico que a reencarnação promove no espírito, o despertar da consciência não aconteceria e a cura definitiva dessa doença chamada imperfeição jamais se consumaria. Existem espíritos que, insanos no mundo material, continuam insanos no mundo espiritual, à espera de um novo corpo que, para nós outros, funciona como uma espécie de incubadeira. Eu rejuvenescera, é verdade, e, principalmente, largara o hábito de fumar, mas, confesso-lhes, me incomodava ser ainda o mesmo Inácio, sem a mínima possibilidade de subir um centímetro a mais na escala indefectível dos valores espirituais. Podia, sim, volitar, mas tão somente da dimensão em que me encontrava para baixo, e vice-versa. Se eu quisesse ascender, com certeza teria que me prevalecer de uma máquina que me conduzisse, anulando o peso do meu corpo espiritual na gravidade, na minha opinião, a mais sábia das leis do Criador. Às vésperas de desencarnar, eu pensava assim: quando eu me libertar deste fardo que me oprime, poderei, livre, como os pássaros, adejar o firmamento, e o incomensurável, para mim, não terá o menor sentido. Visitarei outros orbes, físicos e extrafísicos, e manterei contato com outros habitantes das diversas moradas da casa do Pai. Lê do engano. Sem dúvida, a nossa linguagem comum é a do pensamento, todavia nos espíritos que povoam dimensões superiores o idioma é mais erudito e não conseguimos interpretá-lo com facilidade, falam tão rapidamente de forma tão sintética, que não lhes acompanhamos a velocidade do raciocínio. Não estranhem que seja assim. Num mesmo país, como, por exemplo, no Brasil, todos falam a língua pátria, no entanto aqueles que se situam nos extremos da cultura se expressam de maneira quase ininteligível para os demais. O homem de conhecimento mediano não saberá o que um adolescente das favelas do Rio de Janeiro diz com os seus termos de gíria, nem tampouco entenderá aquele que somente se expressa com palavras dicionarizadas, os chamados grafiteiros, com seus modernos hieróglifos, talvez sejam precursores de uma linguagem escrita constituída de sinais. O certo é que eu continuava sonhando com as dimensões superiores, tão somente sonhando. Tudo o que havia feito na Terra não fora suficiente para me facilitar o acesso às regiões onde a dor não se revela ainda tão humana. Espero que os meus leitores, mormente os espíritas, não considerem desalentadoras estas minhas palavras. Existem companheiros de doutrina que estimam sonhar com o nosso lar, a colônia espiritual a que André Luiz se refere em um de seus magníficos trabalhos enviados ao mundo. Não, os espíritas não devem trocar o céu dos católicos pela região espiritual de nosso lar, cidade que se localiza nas vizinhanças do orbe, muito distante de servir de parâmetro para as organizações situadas noutras dimensões, inclusive aquelas que se erguem nas faixas do umbral. Imerso nestas reflexões, escutei que alguém batia à porta do meu gabinete. Sim, por aqui ainda temos portas e gabinetes, e, quando visitamos alguém, necessitamos fazer-nos anunciar. Olá, Inácio, saudou-me o amigo Odilon Fernandes, aparecendo para uma visita. Como é que está você?
Além do que mereço, mas aquém do que careço, respondi, sem perder o hábito de fazer trocadilhos. Então, você está igual a mim, redarguiu com descontração. A maior surpresa da morte, depois da constatação da própria imortalidade, é, sem dúvida, a de que não passamos de seres humanos, limitados por dentro e por fora. Capítulo 2. Limitadíssimos, Odilon, acentuei, dando sequência ao diálogo. Confesso-lhe, com toda a sinceridade, que eu imaginava que o plano espiritual fosse diferente. Inácio, é mais para cima. Não nos esqueçamos de que estamos nas circunvizinhanças da Terra. Você sabe que, na natureza, não existe transição brusca, tudo obedece a um encadeamento lógico, baseado na lei do mérito. Como, por exemplo, adquirir asas nos ombros, se ainda mal sabemos o que fazer com as pernas, mas redarguiu o valoroso companheiro, os espíritas haverão de se decepcionar, eu não sei a causa de, ao nos tornarmos espíritas, passarmos a achar que somos privilegiados. A doutrina nos torna conscientes de nossas enfermidades, porém a tarefa da cura nos pertence, pois a simples condição de adepto do espiritismo não isenta ninguém de suas provas, principalmente, do esforço de renovação. O espírita sincero é aquele que não recua diante das lutas que trava para ser melhor. Deus não cultiva preferências. As orações dos fiéis de todas as crenças têm para ele o mesmo valor. Às vezes, quem ora aos pés de um santo de barro ora com maior fervor do que aquele que já libertou a fé de tantas formalidades. Como você mudou, Inácio, brincou Odilon comigo. Eu diria tratar-se de um espírito. Se eu não fizer esta ressalva, os nossos irmãos do mundo não acreditarão que eu esteja conversando com você, o ferrenho adversário da Igreja Católica. Ora, não exagere. Você sabe que eu apenas me defendia, ou melhor, procurava defender a doutrina. Agora, no entanto, estou aqui, às voltas com a própria realidade e com muito trabalho neste hospital, não é? Neste hospital onde, por incrível que pareça, a maioria dos pacientes é espírita. Eu preferiria lidar com um louco espírito do que com um espírita louco. Como somos, Odilon, vaidosos do nosso pequeno saber, muitos médiuns internados aqui, o problema maior não são os médiuns que, na maioria das vezes, faliram por falta de discernimento, o problema maior são os dirigentes espíritas, aqueles que quiseram ter as rédeas do movimento nas mãos e impunham os seus pontos de vista. Já os médiuns se assemelham aos pecadores do Evangelho, mas os dirigentes são os doutores da lei. Algum católico ou evangélico por aqui, poucos. E são os que me dão menos trabalho. Conforme lhe disse, os espíritas aqui estão mal arrumados, conversam comigo de igual para igual e, não raro, acabam invertendo de papel comigo, ou seja, tratam-me como se o doente fosse eu. Citam trechos de O Livro dos Espíritos, referem-se ao espiritismo científico, fazem questão de demonstrar conhecimentos, no entanto já pude fazer entre eles curiosa constatação, quase todos foram espíritas teóricos, nunca arregaçaram as mangas numa atividade assistencial que, ao contrário, criticavam veladamente. Conheci alguns deles, quando ainda no mundo aparteou o devotado amigo aos quais eu me refiro chegou a combater com veemência o nosso trabalho de sopa fraterna na Casa do Cinza, em Uberaba, disse-me que o espiritismo tinha que parar com aquilo, que nós estávamos desvirtuando tudo. O povo precisava de luz, não de pão. Por acaso indaguei. Teria sido ele mesmo, Inácio respondeu. Sempre que me via no mercado municipal pedindo verduras e legumes para nossa sopa, eu tinha que ouvir um sermão. Coitado! Nem sei se já desencarnou. Ele é um dos meus pacientes aqui, Odilon, e, por sinal, é um dos que mais reivindicam o internado neste hospital, e deveria dar graças a Deus, pois, a rigor, o seu lugar seria mais embaixo. Não sei como foi que conseguiu chegar até aqui. Ele cuidava da mãe, que morava sozinha, e não deixava que nada lhe faltasse. De fato, eu não sei o que seria dos filhos, se não fossem as mães, comentei, emocionado. Não fosse por elas, as regiões trevosas estariam regurgitando. Mas, Odilon, falei, com a intenção de mudar de assunto. E o seu trabalho com os médiuns junto à crosta, como é que tem se desenrolado? Estamos indo, Inácio.
Como você não desconhece, os progressos são lentos, tão lentos, que, por vezes, nos parecem inexistentes, mas vamos caminhando. A turma não quer estudar e assumir a tarefa com disciplina. Muitos começam e quase todos desistem. Querem colher antes de semear, não é? E semear antes de preparar o terreno não é mesmo fácil perseverar, ainda mais no mundo de hoje, que mete medo em qualquer candidato à reencarnação. Porém, não existe alternativa. Se você deseja escalar a montanha, não adianta ficar rodeando-a, concorda? E nem esperar, indefinidamente, melhor tempo para fazê-lo. Creio, Odilon, que talvez este tenha sido o nosso mérito, se é que algum mérito tivemos, embora conscientes de nossas imperfeições e mazelas, ousávamos fazer o que era preciso. Os médiuns, Inácio, acham que mediunidade corre por conta dos espíritos, quase nenhum quer ser parceiro ou sócio entrar com a parte que lhe compete. Fazem uma série de alegações, quase todas sofismas, para justificar a sua falta de empenho e melhor adequação da instrumentalidade. O velho fantasma da dúvida, dúvida que, conforme sabemos, persistirá em cada um, até que seja definitivamente afastada pela sua lucidez espiritual, é a dúvida que desafia o homem a caminhar. A certeza é o ponto final de jornada empreendida. Se o espiritismo pudesse contar com médiuns mais conscientes, lamentei, seria uma maravilha, mas estamos confiantes para o futuro. Tudo está certo. Será, por outro lado, que se tivéssemos sobre a Terra um número maior de medianeiros convictos e responsáveis, o excesso de luz, ao invés de lhes facilitar a visão da verdade, não induziria os homens à cegueira? Sempre me intrigou o fato de Jesus ensinar por parábolas, porque o mestre não falava claramente. Quero crer que não era por falta de capacidade pedagógica ou por pobreza de vocabulário. Ele tencionava nos induzir à procura, exercitando a nossa capacidade interpretativa. A humanidade não se redimirá coletivamente, a porta é estreita exatamente para conceder passagem a um de cada vez. Você, como sempre, tem razão, Odilon. Concordei com a linha de raciocínio do companheiro. É possível que Moisés, se tornasse a viver hoje sobre a terra, viesse a reeditar a sua proibição dos homens se contactarem com os mortos. Queremos mais, no entanto não estamos tão preparados assim. Aqui mesmo, Inácio, onde presentemente nos situamos deste outro lado da vida, não estamos preparados para saber o que existe acima de nossas cabeças. Você tocou num assunto que tem me preocupado. É verdade, Odilon, que existem dimensões espirituais paralelas, ou seja, além daquelas que naturalmente se posicionam em níveis concêntricos, outras que, por exemplo, coexistem com a nossa, num universo espiritual paralelo. Capítulo 3. É verdade, Inácio, respondeu Odilon, com precisão. Neste exato momento, é possível que estejamos rodeados de entidades espirituais, habitantes de outras esferas, não aquelas às quais teremos natural acesso pelas leis que regem os princípios da evolução. Fica difícil traduzir em palavras, mas estou me referindo àqueles seres que povoam dimensões paralelas à que presentemente habitamos. Por falta de melhor terminologia, digamos que as esferas espirituais diferentes como que se imbricam umas dentro das outras, coexistem sem se tocarem e aparentemente, ocupam o mesmo lugar no espaço, o que, pelas leis da física, conhecidas, seria impossível. É fantástico, exclamei, comovido, como o nosso mundinho lá embaixo, diante do que ficamos sabendo além da morte, se torna, em todos os sentidos, ainda mais minúsculo. E nos acreditamos os tais, detentores de conquistas que nos fazem delirar e supor que somos iguais a Deus, a forma humana, continuou o estudioso amigo, no diálogo que me despertava curiosidade, em comparação a outras mais aperfeiçoadas, que sequer cabem na nossa imaginação, é por demais primitiva, animalesca mesmo. O espírito, em si, é energia, luz. Assim como as nossas formas de manifestação se quintessenciam, a energia espiritual se eteriza, ao ponto de identificar a criatura com o Criador. Jesus veio do futuro para o passado e o seu espírito careceu de revestir-se dos fluidos grosseiros que nos constituem o corpo espiritual. O Mestre, aproximando-se gradualmente da atmosfera terrestre, foi experimentando sucessivas transfigurações, até naturalmente materializar-se. Por este motivo muitos defendem a tese do corpo fluídico.
Inconscientemente, sim, Inácio, só que se esquecem de admitir a última fase de semelhante transfiguração à do corpo carnal, Jesus, mesmo ele, não teria poderes para derrogar as leis que vigem no universo para todos os seres, o seu luminoso espírito, que efetuou a sua trajetória evolutiva em outros mundos, fora do nosso sistema solar, encarnou sobre a Terra uma única vez e não representou uma farsa, na tarefa que cumpriu. A sua encarnação, com certeza, deve ter lhe custado mais do que a própria crucificação. A sua intimidade com os elementos da natureza era tamanha, que ele transformava água em vinho, multiplicava pães e peixes, regenerava células enfermas nos processos de cura, antevia os acontecimentos, acalmava os ventos e as tempestades e o próprio chão estremecia quando ele se punha a orar. Desculpe-me a pergunta, mas como sou novato por aqui, não disporemos, Odilon, na dimensão em que nos situamos, veículos que nos possibilitem atravessar fronteiras. Explico-me melhor. Na Terra, embora a ciência ainda esteja engatinhando, dispomos de naves espaciais que, vencendo a gravidade, são destinadas a conduzir-nos aos demais planetas do sistema. O homem já pisou o solo lunar e prepara-se para uma abordagem a Marte. Naves robôs têm fotografado Júpiter e Saturno. Dentro de mais alguns lustros, é possível, por exemplo, que o homem passe um final de semana num desses orbes. Gracejei com o exagero. O que antes permanecia nos domínios da ficção está se tornando realidade. Eu sei aonde você pretende chegar, Inácio. Temos, sim, pesquisas avançadas neste sentido e alguns já se encontram realizando incursões interdimensionais, visitando a nossa dimensão espiritual mais próxima. Sim, é claro que se tenham que despojar do perispírito. Você sabe que, através do corpo mental, podemos, em estado de desdobramento, ter acesso a outras esferas. Não, eu não estou me referindo a viagens astrais ultra sofisticadas. Quero saber se, em estado de lucidez, não seria possível, à semelhança dos astronautas, visitar a próxima dimensão e dar uma espiadela. Espiadela, exclamou Odilon, sorrindo. Gosto de conversar e estar com você, Inácio, porque não me deixa esquecer de que ainda sou um homem, ou seja, um ser humano. Aproveite, pois, quando estiver mais bem ambientado por aqui, talvez você venha perder essa espontaneidade. Então, quando se comunicar com os nossos amigos na Terra, muitos não serão capazes de identificá-lo. Não mude de assunto, insisti. É ou não é possível tomarmos uma espécie de espaçonave e observarmos a vida nas vizinhanças do nosso presente habitat espiritual? É claro que sim, afirmou sem rodeios, mas, contanto a conhecer por aqui mesmo. O perímetro que abrangemos é mais de 20 vezes o perímetro planetário. Se o homem, passados milhões de anos, ainda não colonizou a Terra toda, quantos milênios gastaremos para explorar as possibilidades da dimensão em que vivemos? E Jesus Cristo, onde está? Não conseguindo conter o sorriso que se lhe fez mais espontâneo, o amigo considerou. Ora, Inácio, não me aperte. Quem sou eu, para saber do paradeiro do Cristo? Estou tentando manter a consciência de mim mesmo e, creia, isto já é muito. Outra coisa que você, ainda neófito por estas bandas, precisa saber: muitas personalidades famosas que inscreveram o nome na história, quando atravessam o túmulo, tomam destino ignorado ou, elas mesmas, perdem gradativamente a consciência do que foram. Você já imaginou se, por exemplo, Hitler ou Sócrates não tirassem da cabeça a lembrança do que representaram e representam para a humanidade? O espírito perde a memória do que foi e guarda a recordação do que fez. É necessário que seja assim, pois, caso contrário, não nos renovamos. Essas personagens passam a ser um símbolo para a humanidade, depois, em favor de si mesmas, desaparecem. Mas eu ainda não esqueci que sou Inácio Ferreira e nem você, que é Odilon Fernandes, Redargui. No nosso caso é diferente, pois, por ora, o que fomos é o único ponto de referência que possuímos. No entanto, se não reencarnarmos antes, reencarnaremos graças a Deus, sem aquela fixação na personagem que animamos e que interfere na nossa nova identidade.
Para muitos espíritos, isto se constitui em um karma, querer esquecer o que foram, sem o lograrem. No entanto, retomando o tema anterior, disse, enfático, que me parece mais interessante, seria possível, no futuro, nos candidatarmos a uma viagem interdimensional. A diferença deste mundo em que nos encontramos com a nossa Terra é quase nada. Sinceramente, eu esperava que a morte, pelo menos, me ensejasse maiores surpresas. Você, certamente, Inácio, não está considerando a experiência que tivemos, não faz muito, quando dissemos as regiões trevosas abaixo da crosta. Como é que eu poderia me esquecer? Disse, arregalando os olhos, ao me lembrar dos episódios que, resumidamente, lhes dei a conhecer na obra Do Outro Lado do Espelho. Só que é fácil de conceber o que se passa no inferno, mas não o que acontece no céu. Se me fosse dado, Odilon, eu confesso a você que gostaria de espiar com estes olhos que a terra não comeu, o que existe além das nossas fronteiras. Quem sabe, ainda possamos, pelo menos, ir até ao limiar da próxima dimensão. Eu teria vontade de descrevê-la para os nossos irmãos encarnados. Não acreditarão em você, rotularão a sua obra de antidoutrinária e inventarão uma nova santa Inquisição, só para assarem o médium na fogueira. Capítulo 4. É curioso, acrescentei, como nós, quando encarnados, nos opomos à dinâmica da revelação, a pretexto de fidelidade doutrinária, oferecemos resistência às obras que pretendem dar sequência àquelas já consagradas. Na maioria das vezes, Inácio, tal acontece porque as obras às quais você se refere não foram escritas ou intermediadas por nós. É difícil que o homem encarnado não oponha resistência à verdade que não seja anunciada por ele. Pausando por instantes, Odilon ponderou com sabedoria. Por outro lado, os excessos de imaginação carecem de ser evitados. Se os médiuns e os espíritos não encontrassem resistência da parte dos que se erigem em patrulheiros ideológicos da terceira revelação, os absurdos doutrinários ou antidoutrinários que produziriam seriam muito maiores. Como vemos, tudo está certo, e a obra, quando traz a chancela da verdade, acaba se impondo. A semente de boa qualidade germina entre espinhos e produz os frutos a que está destinada. Mais uma vez, você tem razão, comentei com um amigo de excelente bom senso e cuja experiência nos assuntos relacionados com a mediunidade eu estava longe de possuir. De qualquer forma, no entanto, me será lícito tentar, não é? Ou, também, devo me sujeitar a alguma espécie de censura deste outro lado da vida? Não existe, de nossa parte, restrição alguma, Inácio, mas você conhece bem o nosso meio, lá na Terra, e como o conheço. Nos últimos tempos, por não suportar a convivência com certos companheiros de ideal, terminei, equivocadamente, me insulando. 1000 vezes preferível combater os padres do que os espíritas. Nas camadas simples dos adeptos do espiritismo, entre os servidores por assim dizer, nos deparamos com a fraternidade legítima, mas nas cúpulas diretivas, qualquer que ocupe um cargo de direção, vira a cabeça e passa a se acreditar um espírito encarnado investido de elevada missão. Odilon sorriu e, quando íamos dar sequência ao assunto, o que, de certa forma, ainda me incomodava mesmo depois da morte, alguém se nos fez anunciar. A jovem atendente que trabalhava comigo, avisara-me que Paulino Garcia e Manuel Roberto haviam chegado e permaneciam à espera. Por favor, peça aos dois que entrem. Odilon, sempre gentil, levantou-se da poltrona e cumprimentou os amigos efusivamente. Olá, Paulino. Como vai passando, meu filho? E você, Manuel? Há quanto tempo não nos vemos? É verdade, doutor Odilon. Tenho andado um tanto ocupado ultimamente, respondeu o antigo enfermeiro-chefe do sanatório espírita de Uberaba. Ocupado e preocupado, não é, Manuel? Apartei com naturalidade. O senhor sabe como são os assuntos de família, explicou seu amigo recém-chegado. A gente desencarna, mas não consegue se desligar. A consciência continua me cobrando um melhor desempenho e tenho muito o que fazer para tentar reunir os valores familiares que se dispersaram. Eu também sou um daqueles que não cumpriram bem com os deveres de casa. Não exagere, Manuel, retruquei, com o propósito de aliviar o amigo, cujo semblante se cobrira de tristeza. Você fez o que pôde. Eu, você, o Paulino, o Odilon, todos fizemos o que pudemos. Como se dar o que não se tem? Se a terra não é de boa qualidade, não adianta semear.
Reaja, homem. A reencarnação está aí pela frente, mas é justamente isto que me preocupa, reencarnar e repetir os mesmos erros. Calma, Manuel, foi a vez de Odilon falar, confortando o coração do irmão que tanto fizera pelo ideal que nos era comum. Não se angustie. Os nossos familiares são os nossos analistas em profundidade, se não nos sentíssemos responsáveis por eles, viver não seria assim tão complexo e nos iludiríamos quanto à nossa real capacidade de amar. Aqueles com os quais pouco convivemos pouco nos conhecem e nos transferem, de nós mesmos, uma imagem que não corresponde à realidade. Não fosse pelo remorso que nos prende à retaguarda afetiva, junto àqueles que integram o nosso grupo evolutivo, a indiferença seria a característica maior dos nossos sentimentos. Às vezes, Manuel, nós esquecemos que pertencemos a Deus. O senhor tem razão, disse-lhe com os olhos marcados. Eu preciso ser mais forte. Mas veja, senhor, eu nada fiz que merecesse algum destaque. Apenas sempre procurei cumprir com os meus deveres espirituais e, no entanto, os meus familiares, com uma ou outra exceção, me supõem detentor de méritos que os dispensam a eles próprios, do esforço individual. Querem, Odilon interferir, indo direto ao assunto, as credenciais dele. Mas isto de querer para si o mérito alheio é muito próprio do homem. Há pessoas que vivem assediando os médiuns, na crença de que eles haverão de lhe facilitar o acesso às regiões superiores. Só se for às regiões umbralinas, atalhei, indignado, não deixando por menos. Muitos espíritas, recém-egressos do catolicismo, estão querendo santificar os médiuns, e o pior é que há muito médium gostando de ser canonizado em vida. É uma aberração. A continuar assim, vamos ter que ampliar as dimensões deste hospital. É loucura que não acaba mais. O espírita necessita, com urgência, de se conscientizar de sua indigência. Eu pensava que, por ter escrito livros, polemizado com os padres e praticado alguns atos de caridade, fosse chegar por aqui com duas asinhas. Ledo engano. Cheguei de rastros e, a rigor, ainda não me pus de pé. A descontração provocada por mim surtira o efeito esperado e todos começamos a rir. Você, Paulino, o que tem a nos dizer? Perguntou Odilon, com a intenção de deixar o pupilo à vontade com relação à família, até que não posso me queixar. O meu pai, a minha mãe e os meus irmãos estão fazendo o que eu não faria. A minha única preocupação é a de nos permitirmos envolver em excesso pelas coisas do mundo e relegarmos as atividades espirituais a plano secundário. Estamos indo bem, mas ainda corremos riscos. Sem dúvida, perseverar nas obras da fé é um constante desafio para quem se encontra no corpo. Observei, a gente fica tanto tempo sem fazer nada, que, quando abre os olhos e percebe a extensão do serviço, chega a experimentar um certo desânimo, comentou Odilon, que prosseguiu, e passamos a acumular os outros de exigências, reclamando porque não encontramos cooperação à altura, porque nos sentimos sobrecarregados, porque a doutrina nos exorta a um maior desprendimento, e ainda não sabemos conciliar interesses que, em essência, são inconciliáveis. Efetuando breve intervalo, o diligente amigo que todos temos a conta de devotado instrutor, arrematou, não importa, porém. Hoje já estamos melhores do que ontem, quando, então, nos lamentávamos de braços cruzados, entregues à inércia. Agora, pelo menos, num nível de consciência superior, nos atiramos à fogueira e não temos como não nos chamuscarmos em suas labaredas. Este, de fato, é um caminho sem volta. Com menor ou maior aproveitamento, seguiremos adiante. Quem descerra os olhos para a luz não mais se contenta com as trevas. O nosso mais breve contato com o Espiritismo é suficiente para incomodar-nos pelo resto da vida. Capítulo 5. A conversa seguia mais descontraída e todos nos sentíamos à vontade para expormos os nossos pontos de vista, sem nenhum constrangimento. Manuel Roberto se recuperara do ligeiro abatimento e, a meu convite, passamos a uma sala contígua onde poderíamos dar sequência àquela reunião informal. Como é, Paulino? Indagou Odilon. Confirmou-se a tática que os nossos adversários, ultimamente, têm procurado empregar contra nós, em nossos contatos com os irmãos encarnados. Sim, respondeu o simpático jovem. Infelizmente, não se trata de uma informação equivocada. Podemos checar a veracidade do fato e é mais um problema que, doravante, teremos que enfrentar.
Curioso, solicitei ao Odilon maiores esclarecimentos, pois, afinal de contas, eu vivia quase isolado entre os meus pacientes, alheio ao que se passava lá fora. Inácio esclareceu o confrade, ante a minha perplexidade, inteligências interessadas em manter o homem preso ao imediatismo, no comando de vastas falanges espirituais, estão impedindo que os desencarnados se aproximem e se manifestem através dos médiuns. As comunicações nas casas espíritas têm escasseado e as que aconteciam espontaneamente fora dela, prevalecendo-se da condição inconsciente de muitos medianeiros, diminuíram sensivelmente. Como assim? Questionei, ávido de maiores detalhes. Você sabe, qualquer comunicação de além-túmulo, sem que entremos aqui no mérito de sua maior ou menor autenticidade, induz o homem a cogitar de sua própria sobrevivência e, consequentemente, imprimir um novo rumo aos seus passos. O intercâmbio mediúnico tem sido um manancial que sustenta a fonte da crença mesmo entre os que se dizem cépticos, a presença dos desencarnados que, diga-se de passagem, não procuram apenas os médiuns espíritas em sua necessidade de contactar os homens, faz com que a dúvida se lhes insinue no espírito, predispondo-os a refletir na hipótese na imortalidade e os inimigos da doutrina estão agindo. Inquiri, estupefato. Vejamos a que extremos chegaram, aduziu o orientador. Estão se organizando com o propósito de impedir os médiuns de trabalhar e as eventuais comunicações que permitem são aquelas passíveis de provocar escândalos, pelo comprometimento moral do medianeiro. As inteligências desencarnadas às quais nos referimos, estão espalhando terror nas vias de acesso à crosta, ameaçando com severas punições as entidades que têm o hábito de se manifestarem mediunicamente a maioria porque, infelizmente, ainda não conseguiu se emancipar completamente dos laços que a escraviza a terra, deixaram o corpo, mas continuam gravitando mentalmente em torno de seus antigos interesses. Achar o caminho para a altura não é fácil, mormente para aqueles que nunca se preocuparam com a própria elevação. Mas, Odilon, o que você está me dizendo é um absurdo. Inacreditável. A coisa, Inácio, é mais complexa do que parece à primeira vista. Em nossas reuniões mediúnicas, existem entidades que se colam psiquicamente aos médiuns e passam o tempo todo sem pronunciar uma palavra, deixam a mente do médium entorpecida e não consumam o transe. Nos próprios hospitais psiquiátricos, onde as manifestações sempre foram intensas, está imperando a lei do silêncio. A intenção é a de fazer crer que não existe vida depois da morte, o resto é consequência. Não podendo calar os médiuns, como outrora acontecia nas fogueiras inquisitoriais, estão calando ou tentando calar os espíritos. Por este motivo, temos observado que, no meio espírita, os contatos mediúnicos com entidades supostamente mais esclarecidas têm se multiplicado. Vejamos o número de livros assinados por novos autores espirituais. Meu Deus, como o assunto é complexo, exclamei, atinando para a gravidade do problema. Espíritos que mentalmente não se submetem, porque possuidores de certa independência, furam o bloqueio e, encontrando receptividade nos médiuns à disposição, têm produzido obras literárias ou não que pouco acrescentam ao corpo doutrinário e, além do mais, com uma séria agravante, a intensa produção de livros de qualidade questionável sufoca, no mercado, aqueles que guardam estreito vínculo com a codificação. Com o devido respeito que nos merecem, a maioria dos medianeiros em atividade ainda deveria estar naquela fase de adestramento de suas faculdades. Antes de empunharem a caneta para escrever, careceriam de se exercitar na psicofonia, no serviço de enfermagem espiritual junto às entidades sofredoras do nosso plano. Infelizmente, no entanto, a vaidade e o personalismo, que os espíritos maquiavélicos sabem manipular, têm-lhes trazido sérios prejuízos. Odilon sabatinei o amigo, que providências têm sido tomadas por nós? Ao que estou informado pela história, a porta de comunicação com os chamados mortos já foi cerrada mais de uma vez. Moisés, com a sua proibição no Deuteronômio, quando o imperador Constantino proclamou o cristianismo como religião oficial do Estado, ensejando sua transformação em catolicismo, na Idade Média, quando os sensitivos eram considerados hereges despoticamente condenados, como, nos tempos modernos.
Não existe mais campo para cercear a liberdade de pensar e de crer, embora, neste sentido, ainda não tenham se extinguido todos os focos de resistência, as inteligências perversas que não desistem da hegemonia planetária continuam lutando e, ao que me parece, não se encontram dispostas a recuar. Temos feito o possível, Inácio, para sensibilizar e alertar os médiuns com os quais podemos contar, para que as chamas do idealismo não se transformem em cinzas de frustração. A fogueira simbólica que se acendeu entre os homens, pelas luzes da terceira revelação, não pode se apagar, sob pena de mergulharmos todos em trevas sem precedentes na história da humanidade. Para fazermos mais, porém, necessitaríamos contar com maior determinismo e boa vontade da parte dos medianeiros que, lamentavelmente, vêm se desvirtuando dos propósitos superiores, estimando mais o aplauso do que o trabalho, caem numa espécie de obsessão serena que, de modo imperceptível para eles, compromete a qualidade de sua produção e desfigura os exemplos que são chamados a transmitir hostes inteiras. Doutor Inácio, comentou Paulino comigo, tem se movimentado com ordens expressas de impedir que os desencarnados que vivem nas imediações da Terra se comuniquem, o cerco tem aumentado e pairam severas ameaças de punições sobre aqueles que se rebelarem. Isto parece coisa de ficção, acrescentei, pasmo. Eu já tinha ouvido falar de alguns espíritas que apregoam um espiritismo sem espíritos. Por esta razão, não podemos esmorecer e, tanto quanto possível, precisamos insistir com os médiuns para que tomem maior consciência de suas responsabilidades e com os dirigentes também, com os responsáveis pelos centros espíritas. Certo, Inácio, você está com a razão, mas este é um outro obstáculo que carece de ser removido, pois, quase sempre, os dirigentes espíritas não pensam no seu comprometimento com a causa. Não podemos generalizar, mas a falta de empenho de ideal de certos dirigentes, que centralizam decisões, tornam a casa espírita improdutiva, vazia de tarefas e, consequentemente, vazia de espíritos operosos no bem. Existem muitos espíritas que, com o dinheiro dos outros, estão construindo centros apenas para si, com a finalidade de terem um palco exclusivo para suas excentricidades. Capítulo 6. O diálogo prosseguia interessante e me despertava curiosidade, ante as abordagens efetuadas por Odilon, o companheiro que, por assim dizer, se especializara no serviço do intercâmbio com os homens, trabalhando exaustivamente pela fé espírita. Nosso irmão não poupava esforços no sentido de divulgar a crença na imortalidade e entendia que os médiuns eram chamados a cumprir relevante papel no combate ao materialismo. Doutor Inácio, indagou-me Paulino, além de médico na Terra, o senhor exercia mediunidade, na acepção da palavra? Não respondi, mas em seu significado profundo. Sim. Hoje percebo que convivia com os espíritos frequentemente, de maneira inconsciente, conversava com eles o tempo todo. Além do contato que me era possível manter, ostensivamente, com o mundo espiritual, através da faculdade mediúnica de Maria Modesto Cravo, a nossa Modesta, os doentes com os quais lidava no sanatório eram intérpretes em potencial dos desencarnados para mim. Às vezes era difícil saber com quem estava verdadeiramente conversando, se com o obsidiado ou se com o obsessor. Em minha casa, quando me encontrava a sós, entregue às minhas reflexões, procurando inspiração para os meus escritos, embora não pudesse identificá-las, devido, digamos, ao meu couro grosso, eu registrava a benéfica presença de diversas entidades que me rodeavam. Os espíritos sempre andaram comigo e, se assim não tivesse sido, é possível que eu não tivesse levado até ao fim a árdua tarefa que fui chamado a desempenhar. Os ataques, as perseguições e as tramas urdidas contra as nossas atividades eram muito grandes. Por mais de uma vez, segundo pude constatar posteriormente, a minha morte chegou a ser cogitada pelos adversários da doutrina. De modo que, médium, ao meu ver, não é só aquele que se encontra no exercício mais ou menos ostensivo de suas faculdades. Concorda, Odilon?
Claro, Inácio respondeu sem evasivas. O orientador, aliás, em matéria de mediunidade, a sintonia natural é aquela que se deseja, sem que o médium tenha, necessariamente, de perder a lucidez. O transe mediúnico pode ocorrer de maneira quase imperceptível, sem necessidade de que o médium sofra alterações físicas de vulto, evidenciando o fenômeno. Músicos, escritores, atores no ato de representar, pintores, enfim, todos aqueles que, principalmente, procuram o cultivo de sensibilidade, são médiuns em potencial, porquanto, estejam no corpo ou fora dele, os que têm aspirações em comum se atraem. Em mediunidade, também é válido o aforisma de que semelhante atrai semelhante. Aparteando, Paulino questionou-me, diante do exposto: o senhor não acha, doutor Odilon, muito difícil que as inteligências que se opõem à emancipação espiritual encarnada colimem os seus objetivos, no que tange ao bloqueio das comunicações? Sem dúvida, Paulino esclareceu o interpelado, no entanto há de se fazer uma ressalva. Presentemente, a mediunidade que constrói os valores do espírito e enfatiza as lições do Evangelho é a de que o Espiritismo nos ensina ao cultivo. Na doutrina, temos um movimento organizado e inteligente das falanges superiores que, em nome do Cristo, objetivam o despertar da criatura encarnada. A mediunidade não vale só por si, pois, neste sentido, desde épocas imemoriais, os homens têm se colocado em contato com os habitantes do invisível. Através dos canais espíritas, estabelecidos por Allan Kardec, sob as diretrizes do Espírito Verdade, é que a mediunidade passou a servir à edificação espiritual da humanidade como um todo, antes que o Espiritismo estabelecesse determinados parâmetros para o intercâmbio dos vivos com os mortos. A mediunidade não passava de mero instrumento de curiosidade que se vulgariza. Isto, Paulino, que incomoda os espíritos que não desejam se expor às leis que regem os princípios da evolução para o mundo íntimo. Na verdade, os espíritos que pelejam contra a doutrina estão defendendo a própria posição, de vez que não querem se submeter à reencarnação e ao karma, como se lhes fosse possível escapar, indefinidamente, das leis que o Criador instituiu para todas as criaturas. Eu ainda não havia pensado nisto, comentou, reticente, o jovem amigo. O Espiritismo, continuou Odilon, representa, na atualidade, o cristianismo puro. À medida em que um maior número adere a ele, os espíritos recalcitrantes vão se sentindo forçados a se afastar da psicosfera do planeta e, através desse distanciamento, caem nas malhas gravitacionais de outros orbes ou de outras dimensões extrafísicas, tornando-se então realidade para eles o chamado expurgo planetário. Sem receptividade mental, os espíritos afeitos às sombras não sustentarão a sua necessidade de escuridão, ou seja, iluminando a mente humana. O Espiritismo desfaz a sintonia que as trevas mantêm com o seu hospedeiro, que é o médium não consciente de suas responsabilidades e deveres. Então questionou Manuel Roberto. Tão impressionado quanto eu com o que ouvimos, deveremos esperar ataques sempre mais acirrados contra as trincheiras do movimento. É evidente, Manuel, esclareceu o devotado amigo, os espíritos indiferentes aos propósitos do Senhor farão de tudo para desestabilizar o movimento e comprometer a doutrina. E qual o seu alvo de eleição? Preferencialmente os médiuns, que são os espíritas de uma vida mais pública e estão sob a mira das lentes da opinião pública, além de tentar envolvê-los moralmente em delicadas situações, ocasionando escândalos para o enfraquecimento da fé, haverão de tentar manipular-lhes a vaidade e o personalismo, sabedores de que os médiuns nada mais são do que seres humanos que, por vezes, parecem se esquecer dessa sua condição. E por que, doutor Odilon, tornou Paulino a interrogar, o plano espiritual não desce à terra de vez? Compreendo, Paulino, o alcance de sua colocação, mas não podemos nos esquecer de que, pelo menos 2 vezes, no sentido coletivo semelhante medida já foi tomada. A primeira, quando da festa de Pentecostes, em que, de acordo com as narrativas, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em certas línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem, e cerca de 3.000 pessoas se converteram de uma só vez. A segunda, quando do chamado fenômeno das mesas girantes, que antecederam a codificação. Se a terra não está preparada, é inútil lançar-se-lhe semente.
Reparemos na cura efetuada por Jesus em 10 leprosos, de uma só vez. Apenas um deles, após ter se mostrado ao sacerdote, voltou para agradecer. Agradeceu, mas o Evangelho não diz que ele tenha se tornado adepto. O mesmo acontecia no sanatório, acrescentei com conhecimento de causa. Raríssimos daqueles que se tratavam conosco e alcançavam a graça da cura de suas obsessões, admitiam, depois, o benefício que o Espiritismo lhes havia prestado. No caso dos 10 leprosos, o reconhecimento foi de 1/10, mas dos internos do sanatório a percentagem era quase inexpressiva. A maioria, inclusive, chegava a esconder que estivera sob tratamento num hospital espírita. As famílias mais abastadas e, consequentemente, mais preconceituosas, quando iam levar um doente para ser internado, chegavam a nos fornecer dele uma identidade falsa. A humanidade sempre foi hipócrita, sentenciei com um muxoxo. Sorrindo do meu jeito de ser, Odilon observou: Inácio, meu bom amigo, a humanidade somos nós. Infelizmente, concluí, convidando Odilon e Paulino para que nos acompanhassem, a mim e a Manuel Roberto, na visita inadiável que necessitávamos de fazer a um dos nossos pacientes que estava em crise. Capítulo 7. Quando, porém, estávamos de saída para um dos pavilhões do hospital, agora sob a minha responsabilidade no mundo espiritual, nosso irmão Lilito Chaves veio ao nosso encontro e anunciou o que, desde algum tempo, aguardávamos com expectativa: a desencarnação do médium Francisco Cândido Xavier, o nosso estimado Chico. O acontecimento nos impunha rápidas mudanças de planos e, solicitando a Manuel Roberto que cuidasse do interno que me reclamava presença, improvisamos uma excursão à crosta para saudar aquele que, após cumprir com êxito a sua missão, retornava à pátria de origem. Assim, sem maiores delongas, Odilon, Paulino e eu, juntando-nos a uma pleiade de companheiros uberabenses desencarnados, entre os quais relaciono o próprio Lilito, Antusa, Joaquim Cassiano, Rufina, Abelino de Carvalho, e tantos outros, rumamos para Uberaba no começo da noite daquele domingo, dia 30 de junho. A caminho, impressionava-nos o número de grupos espirituais, procedentes de localidades diversas, do Brasil e do exterior, que se movimentavam com a mesma finalidade. Todos estávamos profundamente emocionados e, mais comovidos ficamos quando, estacionando nas vizinhanças do grupo espírita da Prece, onde estava sendo realizado o velório, com o corpo exposto à visitação pública, observamos uma faixa de luz resplandecente, que, pairando sobre a humilde casa de trabalho do médium, a ligava às esferas superiores, às quais não tínhamos acesso. Conversando conosco, Odilon observou: embora, evidentemente, já desligado do corpo, nosso Chico, em espírito, ainda não se ausentou da atmosfera terrestre. Os benfeitores espirituais que, durante 75 anos, com ele serviram a causa do Evangelho, estarão, com certeza, à espera de ordens superiores para conduzi-lo à região mais alta. De nossa parte, permaneçamos em oração, buscando reter conosco as lições deste raro momento. Aproximando-nos quanto possível, notamos a formação de duas filas imensas, constituídas de irmãos encarnados e desencarnados, que reverenciavam o companheiro recém-liberto do jugo opressor da matéria. Eram espíritos, no corpo e fora dele, extremamente gratos a tudo que haviam recebido de suas mãos, a vida inteira dedicadas à caridade, nas mais fiel vivência do amai-vos uns aos outros. Mães e pais que, por ele haviam sido consolados em suas dores, filhos e filhas que puderam reatar o diálogo com os genitores saudosos, escrevendo-lhes comoventes páginas do outro lado da vida, famílias desvalidas com as quais repartira o pão, doentes que confortara agonizantes em seus leitos, religiosos de todas as crenças que, respeitosos, lhe agradeciam o esforço sobre-humano em prol da fé na imortalidade da alma. Não registramos nas imediações, é bom que se diga, um só espírito que ousasse se aproximar com intenções infelizes. Os pensamentos de gratidão e as preces que lhe eram endereçadas, formavam um halo de luz protetor que tudo iluminava num raio de 5 quilômetros, porém essa luz amarelo brilhante contrastava com a faixa de luz azulínea que se perdia entre as estrelas no firmamento. A cena era grandiosa demais para ser descrita e desafiaria a inspiração do mais exímio gênio da pintura que tentasse retratá-la.
Uma música suave, cujos acordes eu desconhecia, ecoava entre nós, sem que pudéssemos identificar de onde provinha, como se invisível coral de vozes infantis, volitando no espaço, tivesse sido treinado para aquela hora. Espíritos mais simples que passavam rente comentavam: este é um dos últimos. Não sabemos quando a Terra será beneficiada novamente por um espírito de tal envergadura. Este, de fato, procurava viver o que pregava. Quem nos valerá agora? Durante muitos anos, ele matou a fome da minha família. Lembro-me de que, certa vez, desesperado, com a ideia de suicídio na cabeça, eu o procurei e a minha vida mudou. Os seus livros me inspiraram a ser o que fui, livrando-me de uma existência medíocre. Quando minha avó morreu, foi ele quem pagou seu enterro, pois, à época, éramos totalmente desprovidos de recursos. Fundei minha casa espírita sob a orientação de Chico Xavier, que recebeu para mim uma mensagem de incentivo e de apoio. Comigo, foi diferente. Eu estava doente, desenganado pela medicina, ele me receitou um remédio de homeopatia e fiquei bom. Paulino, tão curioso quanto eu, Lilito, perguntou Odilon: o que o senhor acha dessa faixa de luz isolada, como se fosse um caminho? Desconfio que seja, mas ainda não tenho certeza. Paulino respondeu o orientador, que, a todo momento, identificado por um dos integrantes da multidão que aumentava progressivamente do nosso lado de ação, se esmerava em responder às perguntas que lhe eram dirigidas. Os caravaneiros não cessavam de chegar, todos portando flâmulas e faixas com dizeres luminosos. Creio sinceramente que, em nosso plano, jamais houve uma recepção semelhante a um espírito que tivesse deixado o corpo, após fim da sua tarefa no mundo, com exceção do Cristo e de um ou outro luminar da espiritualidade. Ninguém houvera feito jus ao aparato espiritual que se organizara em torno do desenlace de Chico Xavier. Com dificuldade, logrando adentrar o recinto do grupo espírita da prece, reparamos que uma comissão de nobres espíritos, dispostos em semicírculo, todos trajando vestes luminescentes, permanecia, quanto nós mesmos, em expectativa. Odilon sussurrou-me ao ouvido: Inácio, estas são as entidades que trabalharam com ele na chamada coleção de André Luiz, são os mentores das obras que o nosso André reportou para o mundo, no desdobramento do Pentateuco Kardeciano, Clarencio, Aniceto, Calderaro, Aulus e tantos outros. E aqueles que estão imediatamente atrás, indaguei, são alguns representantes da família do médium e amigos fiéis de longa data. E onde estão Emanuel, nosso doutor Bezerra de Menezes e Eurípedes Barçanufo? Porventura, ainda não chegaram? Devem estar, respondi, cuidando da organização. Ao lado do seu corpo inerte, nosso Chico, segundo a visão que tive, me parecia uma criança ressonando, tranquila, no colo de um anjo transfigurado em mulher, fazendo-me recordar, de imediato, a imagem de Pietà, a famosa escultura de Michelangelo. Quem é ela? Perguntei. Trata-se de D. Cidália, a sua segunda mãe, e B. Maria João de Deus, ao que estou informado. Esclareceu Odilon, encontra-se reencarnada no seio da própria família e seu pai, o Sr. João Cândido, está em processo de reencarnação, seguindo os passos da primeira esposa. Adiantando-se, nosso Lilito indagou: Odilon, na sua opinião, por que o Chico está parecendo uma criança? Ele necessita se refazer, pois o seu desgaste, como não ignoramos, foi muito grande. Mormente nos últimos anos da vida física, nosso Chico carece de se desligar completamente. Perderá, no entanto, a consciência de si? É evidente que não. O seu verdadeiro despertar acontecerá gradativamente, à medida em que se recupere da luta sem tréguas que travou. Aliás, a espiritualidade superior, nos últimos 3 anos, vinha trabalhando para que a sua transição ocorresse sem traumas, tanto para a imensa família espírita, que o venera, quanto para ele próprio. Capítulo 8. Inúmeras caravanas e representações continuavam chegando, formando extensas filas, que se postavam paralelas às filas organizadas pelos nossos irmãos encarnados, a comparecerem ao velório para render a Chico Xavier merecidas homenagens. Dezenas e dezenas de jovens, coordenados por Augusto César e Jair Presente, dentre outros, formavam grupos especiais que vinham recebê-lo no limiar da nova vida, gratos por ter sido ele seu instrumento de consolo aos familiares na terra, quando se viram compelidos à desencarnação.
A tarefa de Chico Xavier, explicou Odilon, emocionado, não tem fronteiras. Raras vezes, a espiritualidade conseguiu tamanho êxito no campo do intercâmbio mediúnico. No entanto, a força que o sustentava nas dificuldades vinha de cima, pois, caso contrário, teria sucumbido às pressões daqueles que, encarnados e desencarnados, se opõem ao Evangelho. Chico, por assim dizer, ocultou-se espiritualmente em um corpo franzino e deu início ao seu trabalho, sem que praticamente ninguém lhe desse crédito. Quando as trevas o perceberam, Cite já havia atravessado a faixa dos 20 de idade em franco labor, tendo pronto Parnaso de além-túmulo, a obra inicial de sua profícua e excelente atividade psicográfica. Dr. Odilon adiantou-se. Paulino, perdoe-me talvez a inoportunidade da pergunta, o senhor crê que Chico Xavier seja a reencarnação de Allan Kardec? Não somente creio, Paulino, como tenho elementos para afirmar que ele o é, respondeu o mentor, corajosamente. Os que se dedicarem a estudar o assunto, compulsando, principalmente, a correspondência particular de um e de outro, perceberão tratar-se do mesmo espírito. É uma questão que, infelizmente, ainda há de suscitar muita polêmica entre os espíritas que mourejam na carne, mas, para determinado segmento espiritual, no qual eu me incluo, isto é ponto pacífico. São notáveis as coincidências ou os pontos de contato entre as duas personalidades.